Bem, amados, é uma palavra importantíssima para a igreja. Eu vou falar sobre chamado, autoridade e obediência. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, diga: meu amado, minha querida, preste atenção na palavra que Deus vai falar conosco nessa noite. Ele vai falar sobre chamado, autoridade e obediência. E no finalzinho eu vou falar sobre as consequências daquele que não compreende essas três coisas que eu acabei de falar: chamado, autoridade e obediência. Gênesis capítulo 12. Todos abriram? Amém? A minha versão é a Nova Versão Internacional. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Ficou um negócio meio assim, meio legal esse efeito aí. Voltando aqui, gente, perdão. Farei você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Pai amado, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por essa igreja amada, querida, muito obrigado pela vida do pastor Jeremias, da pastora Edma, do Jonathan, do Arthur. Muito obrigado, Senhor, por cada líder dessa igreja, muito obrigado por cada membro, muito obrigado pelos visitantes. Obrigado, Senhor, pela minha família que está aqui comigo, representada pela minha esposa, meu filho, meu neto. Mas acima de tudo, Senhor, a nossa maior alegria é que o Senhor está conosco. A nossa maior alegria, o nosso maior presente é a Tua presença no nosso meio. Cada um aqui saiu do seu lar, Senhor, não foi apenas para se reunir num prédio que fica aqui no centro da cidade, agradável, próximo aqui à prefeitura, quase que em frente à prefeitura. Não foi apenas por conta disso, Senhor. As pessoas não saíram de casa apenas para darem um passeio ou para mais uma atividade religiosa. Elas estão aqui, Senhor, por Tua causa. Elas estão aqui porque Te amam. Elas estão aqui porque creem em Ti. Elas estão aqui porque querem ouvir a Tua voz. Elas estão aqui porque precisam de Ti. Portanto, Senhor, se manifesta-se, Senhor. Se manifesta, Senhor, no nosso meio. Senhor, age no nosso meio. Seja bem-vindo, seja entronizado. Tu tens total liberdade, Senhor, de se manifestar. Fala aos nossos corações. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, que as nossas mentes estejam cativas ao Teu Espírito Santo, e tudo aquilo que Satanás preparou para roubar a Tua palavra nesta noite, nós repreendemos no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, tem misericórdia na minha vida, Pai. Tu me conheces melhor do que qualquer um aqui. Tu sabes como sou limitado, dependente, carente. Tu sabes o quanto eu preciso de Ti, Senhor. Usa-me, Senhor, nesta noite. Usa-me para que a Tua igreja, a Tua noiva, seja abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Essa história de Abraão é muito conhecida, né? E esses dias ela se tornou nova para mim. Princípios importantíssimos, preciosos, o Senhor falou comigo. Só para lembrar ou relembrar, Abraão, ele não era um crente, um cristão, ele não era um servo de Deus, ele não adorava
a Deus. Ele era de um povo politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses. E ali Deus falou com ele. Deus deu a ele uma direção. Deus deu a ele uma ordem, literalmente uma ordem. O Senhor disse: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai do meio dos teus familiares e vai para a terra que eu te mostrarei. Meu irmão, aqui entre nós, se eu chegasse para você e dissesse assim: Francisco, sai da sua casa e vai na casa do Cleiton, haveria alguma dificuldade de você chegar lá? Não, porque você já sabe chegar lá, não é isso? Não é isso? Se eu chegasse assim para o pastor Jeremias: pastor Jeremias, o senhor poderia agora, por favor, ir lá na casa do Josemar França? O senhor saberia fazer isso? Conseguiria com facilidade? Conseguiria. Agora, se eu chegar para você, se eu chegar agora e disser: Carlinhos, sai de onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e aí? Meu irmão, é complicado, porque se eu sei, bem, eu estou aqui, a casa do Cleiton é ali, beleza, vou direção à casa do Cleiton. Mas quando o Senhor diz: sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu acredito que Abraão ficou assim, ó. E agora? Direita, esquerda, em frente. Eu acredito, é por isso que ele é o pai da fé, que cada passo que Abraão dava era passo de fé. Abraão pisava sem saber se tinha chão. Abraão ia numa direção sem ter certeza se era a direção que Deus queria. E ele ia andando. Chão. Chão. E ele ia andando, o Senhor. Esquerda. Fazer igual a militar, né? Esquerda, vou ver. Direita, vou ver. E ele ia andando e Deus dando direção. Para. Fica aí. Dorme. Passa o dia, passa a noite, levanta, caminha, pega a direita, pega a esquerda, desce, sobe. Abraão era totalmente dependente de Deus. Diga para o seu irmão: Abraão era totalmente dependente de Deus. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que a gente quer sair, mas a gente quer saber para onde a gente vai. Deus diz: sai do seu mundinho, sai da sua comodidade, sai da sua redoma, deixa essa vidinha. Mas ninguém quer fazer isso. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer, não sabe para onde vai, não sabe como será. Abraão não sabia de nada, mas Abraão obedeceu. Diga seu irmão: Abraão obedeceu. Amém? Deus nos dá direções, Deus nos dá ordens, e o que Ele quer de nós é obediência, porque a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Deus não quer questionamentos. Senhor, por que eu? Por que ali? Por que para lá? Deus não gosta de questionamentos. É por isso que Abraão é o pai da fé. É por isso que nós herdamos as promessas que Deus fez a ele, porque ele obedeceu. Deus disse: sai, ele saiu. Ele pegou a família dele, tudo que ele tinha, pegou o sobrinho dele e saiu, sem o destino certo.
dependendo de Deus a cada passo, a cada instante, a cada dia, a cada momento. Ele dependia de Deus, do livramento de Deus, da provisão de Deus, da direção de Deus. Deus ia falando com ele a cada dia. Se Deus não falasse, ele não andava, ele não fazia nada. Sabe por que muitas vezes nós quebramos a cara, sofremos, tropeçamos, caímos no buraco? Porque a gente faz as coisas sem buscar a vontade de Deus, sem ouvir a direção dele para a nossa vida. É por isso que a gente tanto quebra a cara, porque a gente faz, depois a gente pede para ele abençoar. Em vez de eu orar, Rodrigo, primeiro: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, eu só saio desse lugar se o Senhor me disser o que o Senhor quer, para onde o Senhor quer, como o Senhor quer, quando o Senhor quer, de que jeito. Não, eu vou. Aí depois que eu vou, as coisas começam a andar errado. Aí o Senhor abençoa, Senhor, tem misericórdia, Pai, abençoa. Depois que eu fui, sem consultar a Ele, sem ouvi-lo, sem buscá-lo, sem nada. Esse é um grande problema nosso. Deus fez a promessa a Abraão, disse que ele seria pai de uma grande... Meu irmão, eu acredito que aqui, no mínimo, certo, tem pessoas suficientes para a voz ser um pouco mais, né? Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de quê? Agora melhorou. Pai de uma grande nação. Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão, não foi isso? Deus fez uma promessa para Abraão, naquele momento, para Abraão, que ainda era chamado de Abrão, impossível. Deus prometeu a Abraão, naquele momento, algo que para ele era impossível. Você será pai de uma grande nação. Abraão disse: minha mulher Sarai é estéril, Senhor, ela não pode ter filho, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? E eu já sou velho, ela é velha, a gente já passou dessa época. Lá em casa agora não precisa televisão, sem televisão não adianta mais não vai nada mais não. A fábrica fechou, faz tempo. Deus prometeu a Abraão o impossível. Diga que seu irmão, Deus prometeu a Abraão o impossível. Sabe por quê? Porque para que haja um milagre, tem que haver uma impossibilidade. Se Deus te fez uma promessa, e aos seus olhos, e para a sua capacidade, no seu conhecimento, no seu entendimento, essa promessa é impossível, comece a dar glória a Deus, porque é aí exatamente nessa impossibilidade que Ele vai fazer um grande milagre. Aleluia. Senhor, minha mulher é estéril. Filho, quem foi que prometeu? A questão da promessa está aí. Quem foi que prometeu? Foi Mário, Tiago, Graça, Carol, Kevin, Rodrigo, Josemar, Nice, Francisco? Foi eles que prometeram? Não. Quem foi que prometeu? Deus. A questão da promessa está em quem promete. Se for um político, você não tem como acreditar, porque eles não têm palavra. Mas, meu querido, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Mas há uma impossibilidade. Não se preocupa, Ele não prometeu, Ele já sabia da impossibilidade.
É exatamente aí que Ele vai fazer um milagre grande e o nome dEle vai ser glorificado. Amém? Diga glória a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Pastora Edna, deixa eu pedir uma coisa a você. Às vezes, mesmo com aquelas promessas que Deus nos fez, a gente fica dizendo, deixa eu ter promessa a você. Mas algum momento assim da vida, você chegou a duvidar? Eu também, viu gente? Já cheguei a duvidar, já fiquei desanimado, já fiquei triste. Eu estou fazendo uma pergunta a ele, mas eu também. Agora imagina você, é feita uma promessa para você. Deus que fez a promessa, Ele fez a promessa a Abraão. Aí passou um ano, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 5, nada. 10, nada. 15, nada. Meu irmão, é complicado, é ou não é? É complicado. Começa a vir um monte de coisa na sua mente. Começa a vir dúvida, você começa a desanimar, se entristecer. Sua fé é enfraquecida. Mas olha como Deus é bom. Olha como Ele é maravilhoso. Lá em Gênesis capítulo 22, no verso 17, o Senhor diz assim a Abraão: Abraão, a tua descendência será como a areia da praia e como as estrelas dos céus. Você sabe o que significa isso? Significa que nos dias que Abraão estivesse de cabeça baixa, desanimado, triste, abatido, que a sua fé estivesse fraca, quando ele saísse da tenda e ele olhasse para baixo, ele ia ver areia e ele ia lembrar da promessa que Deus fez a ele, que a descendência dele seria como os grãos da areia. E naquele dia que ele sai, todo cheio de fé, como a gente às vezes está, né? Fortalecido, animado, esperando o cumprimento da promessa, e ele olhasse para os céus, ele veria as estrelas, e ele lembraria da palavra: Abraão, como as estrelas dos céus, será a tua descendência. Você sabe o que é que sustenta a gente no dia mau? Você sabe o que é que sustenta a sua vida no dia mau? Você sabe o que é que me sustenta no dia mau? As promessas de Deus. Às vezes você está ali, triste, desanimado, cansado. Você está lutando tanto, dando o melhor, e às vezes o resultado não é aquele que você estava esperando. E vem um desânimo no seu coração, e de repente você começa a chorar, e de repente vem um desespero, você fica numa angústia terrível. Daqui a pouco o Espírito Santo traz na tua mente a promessa que Deus te fez. Naquele momento você faz: opa, peraí, aquele que me prometeu é fiel, e eu vou me agarrar nessa promessa, eu vou me agarrar nela, porque é ela quem me fortalece, é ela quem me renova, é ela quem me dá forças para caminhar. No dia que você estiver desanimado, fraco, triste, abatido, com a fé bem fraquinha, comece a lembrar das promessas que Deus fez a você. Comece a falar, confessar: Senhor, tu me disseste um dia que eu ia pregar, Senhor, nas nações. O Senhor me disse, através de várias pessoas, através da palavra, que eu ia viajar pelo Brasil, que eu ia viajar pela América do Sul, que eu ia viajar pela Europa, que eu ia pregar o Evangelho a multidões, que multidões iam se converter nos dias maus, nos dias de dificuldade, nos dias de dor, de tristeza, de desânimo, de angústia. Eu me lembro das tuas promessas, e são elas que me mantêm de pé.
Porque se eu for olhar pelas circunstâncias, eu vou morrer. Eu vou morrer. Se eu olhar para a minha vida e as circunstâncias que estão à minha volta, eu vou morrer. O que vai me fortalecer são as promessas de Deus na minha vida. O que te fortalece são as promessas de Deus na sua vida. Quem tem promessa de Deus? Quando você estiver passando por um momento desse, comece a falar com promessa. Comece a falar. Não é lembrando para Deus, não. É lembrando para você mesmo. Que Deus não se esquece. Lembre para você das promessas que Deus te fez. Diga para o seu irmão, meu irmão, quando você passar por um momento de tristeza, de desânimo, lembre das promessas que Deus te fez. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor. Oh Senhor. E durante o caminho, Deus foi fazendo milagres. Milagres em cima de milagres. Deus é um Deus que faz milagres no caminho. Diga para o seu irmão: Deus faz milagres no caminho. Deus faz milagres quando você anda. Deus faz milagre quando você se movimenta, quando você sai da inércia, quando você começa a se movimentar, quando você começa a agir, Deus começa a fazer milagres. Aleluia, glória a Deus. Quando você estiver ali, não vou sair daqui não, eu não sei, o bicho pode me pegar, o ladrão pode me matar, o outro pode me roubar, não sei o que, eu não vou sair daqui não. Acabou. Mas quando você começar a andar, Senhor, eu vou andar. Senhor mandou, estou indo. Senhor, eu vou no teu nome. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou no nome daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a autoridade. Quando você começar a andar, a obedecer, Deus vai começar a abrir o mar. Glória a Deus. O povo passou 40 anos andando no deserto. Foram 40 anos de milagres. Maná que vinha do céu, carne que vinha do céu, a roupa que não se desgastava, o calçado também. Foram 40 anos de milagre. Água tirada da rocha. 40 anos de milagre. Mas o povo estava em movimento, o povo estava andando. Porque Abraão andou, porque Abraão se movimentou, porque Abraão creu na promessa e andou na promessa. Deus começou a fazer milagres. Aleluia. E foi aí que começou a acontecer o problema. E é aqui que eu quero que você preste a sua maior atenção agora. Foi quando Deus começou a abençoar Abraão e todos aqueles que estavam com Abraão, que os problemas começaram a acontecer. Ló, seu sobrinho, estava com Abraão. Deus prosperou Abraão e prosperou todos que estavam com Abraão. Ló também prosperou. Olha aqui um segredo. Quando eu falo prosperar, gente, não é só no sentido financeiro não, também. Nesse caso aqui foi financeiro também, mas espiritualmente. Você quer ser próspero? Quer? Então fique junto daquele que tem o chamado, a unção de Deus. Enquanto Ló estava com Abraão, estava próspero. Ele estava tão próspero, ele ficou tão próspero, mas tão próspero, que os pastores dele começaram a discutir com os pastores de Abraão. Começou a haver confusão. E aí ele resolveu se separar do seu tio. E foi aí que começou a desgraça na vida de Ló. Ele conversa com Abraão e Abraão chega para ele e diz assim: olha,
Ló olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, escolhe que lugar que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Escolha primeiro. Aí Ló olha assim para aquelas campinas do Jordão, vê um lugar bonito, agradável aos olhos, e vai para lá. Lá estavam duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra, aonde Ló foi morar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Cuidado nas decisões que você toma pelos olhos. Cuidado, porque aquilo que aparentemente é bom, é bonito, é agradável, pode ser uma maldição na sua vida. Ele olhou, viu um lugar, achou bonito, verde, cheio de pasto, é lá, eu vou para lá. E Abraão disse amém, lá. Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ô Senhor, tem misericórdia. Primeira coisa que houve, depois da contenda, dos pastores, Gênesis 13, 17, para quem quiser anotar aí, 13, 7. Depois que ele tomou a decisão de ir para as campinas do Jordão, Gênesis 13, 10, para quem quiser anotar. Em Gênesis 13, 11, ele se separa de Abraão. Aí vem o primeiro livramento que Deus dá a Ló. Preste atenção aqui comigo. Às vezes nós tomamos decisões erradas, segundo os nossos olhos, segundo o que nós entendemos que é bom para nós, que é o melhor para nós, embora não seja a vontade de Deus. Deus permite, porque existe algo chamado assim, vontade permissiva de Deus. Não é a vontade específica dele para a minha vida, nem para a sua vida, mas como a gente quer, ele permite. A primeira coisa que aconteceu, quando ele vai para Sodoma, os 5 reis de Dan invadem aquela cidade e levam todo o povo cativo, e Ló vai junto. Aí Abraão pega, olha só como Deus é poderoso. Abraão pega aqueles que estavam na sua casa, da sua família, os homens, sabe quantos eram? 318, para combater, lutar contra 5 reis. 5 reis, humanamente impossível, mas só que Abraão era ungido, Abraão tinha um chamado, e Deus era com ele. Abraão lutou contra os 5 reis de Dan, venceu, e não somente trouxe Ló e tudo que ele tinha, como ainda ajudou o rei de Sodoma e Gomorra. Ajudou todo mundo. Primeiro livramento que Deus deu a Ló. Deus também nos dá sinais. Eu acredito que nesse momento aqui era para ele chegar e dizer assim: tio, me perdoe, não era para eu ter saído nunca do lado do Senhor, porque não fui eu que fui chamado, foi o Senhor que recebeu o chamado, e eu tenho convicção que eu só sou abençoado porque eu estou com o Senhor. Foi só sair perto do Senhor, olha o que aconteceu, fui levado como escravo, quase morro, quase perco minha família e tudo que eu tenho. Se não fosse o Senhor que fosse lá e guerreasse, como é que eu estaria agora? Só que Ló não percebeu que era um sinal de Deus. E aí, o segundo sinal de Deus, veja como Deus é misericordioso. Segundo sinal de Deus, o Senhor envia os anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos estão na praça.
Deixa eu ver o verso para você anotar. Gênesis 19, o 10 e o 11. E os anjos estão lá na praça. E quando Ló percebe que aqueles homens não são homens comuns, Ló chama aqueles homens para sua casa. Não permite que eles fiquem naquela praça. Sabe o que é que acontece? Os homens da cidade começaram a bater na porta de Ló, dizendo para que ele botasse os homens para fora, porque eles queriam fazer relações com ele. E Ló dizia: não façam isso, não façam isso, eles estão sob a minha proteção. Ele chegou ao ponto de oferecer suas 2 filhas virgens para aqueles homens fazerem o que eles quisessem. Olha como já estava, os valores e os padrões de Ló já estavam contaminados por Sodoma e Gomorra. Como é que um pai chega ao ponto de dizer: toma minhas 2 filhas virgens e faça o que vocês fizeram? Eu morria para não dar um filho meu para fazer isso. Eu enfrentava aqueles homens sozinho, sabendo que ia morrer, mas minha filha não dava. Mas é porque o coração dele já estava contaminado. Deus, pela segunda vez, dá um livramento. Os anjos saem, fecham a porta e ferem todos aqueles homens de celeiro, de forma que eles não conseguiam achar nem a maçaneta da porta para abrir. Segundo livramento que Deus deu aí. Naquele momento, era para Ló chegar e dizer: Senhor, me perdoa. Eu saí debaixo da cobertura do meu tio. Eu saí debaixo da cobertura daquele que foi chamado, que foi ungido por ti. Eu saí debaixo daquele que tem as promessas e vim morar no meio desse povo, ao ponto do meu coração começar a se adaptar ao costume desse povo. Comecei a me esquecer dos valores de Deus que eu aprendi com meu tio, e comecei a ter os valores desse povo. Senhor, me perdoa, vou voltar para o meu tio. Era a segunda oportunidade de Ló, e ele não teve o discernimento e o coração para se arrepender, para perceber que ele errou, voltar para o seu tio, pedir perdão e ficar lá onde a bênção estava. A bênção estava com Abraão. E aí, terceiro e último aviso de Deus. Deus deu o primeiro, quando os reis de Dan levaram Ló e tudo que ele tinha. Abraão foi lá e libertou ele. Deus deu o segundo, quando aqueles homens tentaram arrombar a porta da casa dele e fazer mal aos anjos e também a Ló e a sua família. Os anjos saíram e cegaram aqueles homens todos. E nada de Ló perceber. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha para o teu irmão e diga para ele: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus está falando comigo hoje. Deus está falando com você hoje. Ouça, porque Deus tem limites, querido. Você pensa que a porta da graça estará sempre aberta? Deus tem limites. Deus desistiu de Saul. Deus desistiu de Saul e levantou Davi. Deus deixou Sansão e ele foi vazado, seus olhos foram vazados, ele foi humilhado, ele foi amarrado, ele foi escarnecido.
Nosso Deus é um Deus de amor, amém? Mas Ele também é um Deus de justiça. Diga para você que está do seu lado: Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Terceira vez, os anjos chegam para ele e dizem: pega a tua família, tudo que tem, e sai dessa cidade, porque nós vamos destruí-la. Terceiro e último aviso de Deus para Ló. E o que foi que ele fez? Obedeceu? Mais uma vez, ele desobedeceu. Olha a direção que Deus deu para ele. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, verso 17. Já estou encerrando. Os irmãos da música que quiserem subir, poderão fazer. Todos abriram? Os anjos dizem para quê? Dizem o que para Ló? Pega tudo que você tem e sai dessa cidade, porque nós vamos destruí-la. O que é que Ló deveria fazer agora? Senhor, realmente eu errei. Eu não te ouvi a primeira vez e quase morri, quase perdi tudo, minha família, tudo que tinha. Eu não te ouvi a segunda vez, quase perdi a minha família, quase morri. Ele não fez isso. O Senhor mandou ele sair daquela cidade. E olha a direção que Deus deu a ele. Deus deu 3 direções para ele, e ele desobedeceu as 3 direções. Deus deu 3 oportunidades a Ló, e ele desobedeceu as 3 oportunidades. Ele não foi sensível, ele não ouviu a voz de Deus, e ele endureceu seu coração e não obedeceu o que Deus mandou ele fazer. 3 oportunidades, e ele deixou passar. E depois 3 direções ele desobedeceu. Olha aqui no verso 17. O anjo diz assim para ele: fuja por amor à vida, não olhe para trás. Primeira direção que Deus deu para ele: não olhe para trás. A esposa de Ló olhou, verso 26, e foi transformado em estátua de sal, morreu. Segunda direção que Deus deu a ele, no mesmo texto: não pare em lugar nenhum da planície. Ele não obedeceu, ele fugiu para uma cidade. E a terceira direção que Deus deu a ele: fuja para as montanhas. Ele também não obedeceu. Quando Deus disse para ele: não olhe para trás, Deus estava dizendo: rompa com o passado, deixe os valores que você aprendeu errado lá. Deixa o pecado lá, deixa aquilo que você viu lá, deixa aquilo que não te edifica lá, deixa aquilo que não te abençoa lá, deixa lá. Se não é bênção na tua vida, deixa para lá, não olha para trás, não volta, corta o laço. A mulher dele morreu, mas não era só um sentimento que estava no coração dela. Infelizmente, estava no coração de Ló e de toda a sua família. Ela foi a única que olhou para trás, mas no coração, Ló e suas filhas também queriam olhar para trás. Também não queriam sair de Sodoma e Gomorra, porque aprenderam a gostar do que não era para se gostar. Aprenderam a valorizar o que não era para ser valorizado. Se misturaram
aprenderam outros costumes, e o coração deles estava em Sodoma, o coração deles estava em Gomorra. A segunda direção, Deus disse: não vá para nenhum lugar da planície. Planície significa distância de Deus. O que Deus estava dizendo para Ló: Ló, não fique distante de mim, Ló. Ló, não fica distante da minha presença, Ló. Não fica. Você foi para Sodoma, se distanciou da minha presença, se distanciou do seu tio, a quem eu chamei, a quem eu ungi, e a quem eu prometi, fiz promessas. Você saiu de junto dele. E aí Deus diz: venha para o monte. O monte significa a presença de Deus. No Velho Testamento, quando as pessoas iam para o monte, iam para orar, iam para ter relacionamento e comunhão com Deus. Quando Deus queria falar com Moisés, Moisés ia para o monte. Quando Deus disse: Ló, vem para o monte, Deus estava dizendo: Ló, vem para a minha presença. Volta para casa, filho. Volta para casa, filho. Volta para junto do teu tio. Volta para aquele que eu abençoei, chamei e fiz promessa. Volta para a tua cobertura espiritual. Ló não ouviu. Sabe qual foi o final dele? O final mais terrível que pode se ter. As duas filhas embriagaram ele, fizeram sexo com o pai, cometeram incestos, ficaram grávidas do pai. Um homem que tinha tudo para ter uma vida abençoada em todos os sentidos, espiritual e financeiro, para ser próspero em todas as áreas. E enquanto ele estava com Abraão, que era aquele que tinha a promessa, a unção, aquele que foi chamado, que era a autoridade espiritual sobre a vida dele, ele estava na bênção espiritual e na bênção material. Mas quando ele começou a se distanciar de Abraão, ele começou a se distanciar de Deus, começou a tomar decisões segundo seus olhos, segundo o seu coração, endureceu o seu coração e já não ouviu mais a voz de Deus. Deus falava com ele e ele não ouvia. Deus chamava atenção, Deus deu oportunidades, Deus deu sinais, e mesmo assim ele não obedeceu, não foi sensível à voz do Espírito Santo. E o final, Deus deu 3 direções a ele, ele não obedeceu nenhuma delas, e ele terminou da pior forma que um homem, pai de família, pode terminar: fazendo sexo com suas filhas e engravidando suas filhas, cometendo um incesto. Eu não quero esse final para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Quer ser abençoado espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, fisicamente? Fique junto da bênção, fique junto do abençoador, fique junto de Deus, se mantenha na presença dele, seja sensível à sua voz, obedeça às direções, observe os sinais, mude quando tiver que mudar, peça perdão quando tiver que pedir perdão, volte atrás quando tiver que voltar atrás, restaure o que você tiver que restaurar. Mas quando você sai de perto daquele que Deus escolheu, daquele que Deus ungiu, daquele que Deus constituiu, você está saindo debaixo da cobertura, e
você começa a se distanciar de Deus. E a palavra diz que um abismo chama outro abismo. Fique de pé.